Uribe, o presidente Lula tá aí, né? Tem reunião semanal com seu time de campanha, nessa semana também recebendo seus candidatos, aqueles ex-ministros, os ainda ministros, e nessas conversas sempre rola um pedido de leitura sobre eleições. Ontem ele teve uma reunião com ex-ministros, ministros, e o presidente Lula, eu apurei, estava ali junto do Camilo Santana, o Renan Filho, o Sidônio também estava. E aí ele tem feito uma observação que a gente já ouve de dentro da campanha e do PT especialmente, que é sobre a interferência dos Estados Unidos, da postura do presidente Donald Trump em alinhamento com as Big Techs, o risco disso para as eleições. E aí eu apurei que Lula admitiu essa preocupação da eventual interferência externa na disputa, sobretudo por meio dessas plataformas digitais, com possíveis mudanças nos algoritmos das redes sociais. No entorno do presidente, já há esse receio mapeado de que Trump possa exercer influência sobre as eleições por meio da relação dos Estados Unidos com as empresas de tecnologia. Uma das preocupações é a possibilidade de alteração nos algoritmos às vésperas das eleições, e isso acabar ampliando a propagação de determinados conteúdos durante a campanha eleitoral. Uma ala do governo defende, inclusive, que representantes das Big Techs sejam convidados para uma conversa. A ideia seria discutir com as empresas que medidas serão adotadas por elas para impedir a interferência e garantir maior transparência sobre a atuação dessas plataformas. Como a gente já mostrou aqui antes no Bastidores CNN, integrantes do governo já vêm fazendo esse mapeamento de manifestações de líderes da direita no mundo, apontando isso também como um fator de risco para as eleições e a dificuldade de uma remoção expressa de conteúdos nas plataformas, especialmente as fake news. Na avaliação desses auxiliares, os conteúdos que têm potencial de gerar desconfiança sobre o sistema eleitoral, por exemplo, podem repercutir antes que a Justiça Eleitoral tenha condição de agir. As recentes crises envolvendo o governo brasileiro e os Estados Unidos reforçaram esse temor no entorno do presidente Lula. Vou chamar a Isabel Mega de novo. Você vai dando corda pra gente. Vai ficando até o final. Cadê viu? Larissa? Vai ser todo dia isso aqui, Isabel. Ô, Mega, vamos falar disso, que é uma preocupação mesmo hoje no núcleo duro ali da campanha do presidente, já expressa agora pelo presidente aos seus ministros, que seria a interferência dos Estados Unidos com um alinhamento com as Big Techs nas eleições. E eles cravam ali um período. Eles falam, olha, 10 dias antes das eleições tem potencial de acabar com uma candidatura. Então, eles já estão mapeando, Isabel, mas o que eu percebo, e eu quero te ouvir sobre isso, é ainda com uma certa dificuldade como é que eles vão agir ou como eles podem controlar, eventualmente, uma interferência das Big Techs apoiada, incentivada pelos Estados Unidos, porque a teoria hoje é essa. Isso está no bojo do todo, digamos assim, né? Bojo do todo, eu fui até meio redundante aqui, mas está no bojo daquilo que a gente vem acompanhando de reações do Brasil e reações lá nos Estados Unidos, no governo Trump muito atrelado às Big Techs, sobre aquilo que o governo veio fazendo também, via decretos. A gente teve regulamentação, querendo ou não, aconteceu, não sei se talvez essa seja a palavra mais aplicada, mas a gente teve o Supremo olhando para isso, revendo pontos do Marco Civil da internet. Então, o Executivo agiu, o Judiciário agiu, e porque justamente o Legislativo, que é quem tinha que agir em relação a isso, não agiu. Aí, você pega esse contexto do Brasil em relação às Big Techs, você posiciona no mundo, o mundo inteiro está olhando para essa questão, mas os Estados Unidos têm um governo que é muito atrelado aos interesses dessas empresas. Então, acaba assumindo um pouco o discurso dessas empresas e que a gente observa que olha, mas espera aí, tem questões de liberdade de expressão, mas você tem interesses econômicos também por trás das ações dessas empresas. Então, isso faz parte, quando eu trouxe a expressão no bojo, isso faz parte do bojo da relação, porque
tem as questões de soberania, os interesses dos Estados Unidos, na visão de governistas, de usarem o Brasil como exemplo na região, a questão do tarifaço, a questão dos minerais críticos, vários outros pontos em que uma das camadas de relação que o governo Lula vê é também uma relação atrelada muito forte de Donald Trump com os interesses das Big Techs. E aí você traz esse contexto todo para o momento que a gente está com eleições e, assim como houve em 2022, vai ser uma eleição muito judicializada, olhando principalmente para o ambiente digital. Isso nas campanhas presidenciais, nas campanhas dos estados, porque tem um adversário olhando para o outro e dizendo, olha, fulano faz ataques nas redes sociais contra mim, tem uma rede de financiamento por trás. Aí o adversário vai lá e aciona também. A gente vem acompanhando isso muito bem de perto em relação a Pernambuco, por exemplo. Lá você tem ações orquestradas pelo PSB de João Campos, indicando a possibilidade de financiamento do governo de Pernambuco, que está sob o comando de Raquel Lira, que é justamente a adversária de João Campos na disputa e que também fala que tem ataques orquestrados contra ela que favorecem João Campos para desfavorecê-la. Então virou um ringue jurídico. Aí você traz isso para a disputa presidencial. Tem acusações muito semelhantes sobre esses ataques coordenados e que tem fake news por trás. Partem tanto da campanha de Flávio contra Lula, quanto da campanha de Lula contra Flávio. E no final das contas, a gente tem uma dificuldade da justiça de dar uma resposta com celeridade em relação a isso. E quando uma fake news é propagada, você tem toda uma estratégia, toda uma inteligência que é colocada por trás para que isso viralize o mais rápido possível. Então a justiça depois pode até conseguir a remoção dessa postagem, mas não consegue remediar os efeitos de posts que viralizam com colocações falsas sobre Lula, sobre Flávio, citei o exemplo de Pernambuco e sobre os outros candidatos. É realmente um dos maiores desafios que a gente tem para essa campanha e que muito provavelmente a gente não vai resolver isso agora. Ainda tem chão para você entender como que você pode atuar com uma agilidade, com uma efetividade a respeito disso. Pois é, o que a gente estava falando antes, porque os caminhos que estão sendo apontados no TSE hoje, até a reunião foi cancelada de consulta aos ministros, mas a gente trouxe o que vai vir no julgamento provavelmente na semana que vem, que é apenas o reforço de uma norma já existente dentro do Tribunal Superior Eleitoral, sem se aprofundar ou avançar nisso, pelo menos as indicações que a gente recebe até aqui, sem exceções. Pode ser que isso seja costurado, mas o cenário hoje é reverberar o que já está dito dentro do TSE. Denotando, então, para fora, trazendo essa análise de que o TSE também não se debruçou com antecedência sobre um tema que estava batendo a porta, que era a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial nas eleições, né? Não fica muito claro qual postura terá o tribunal diante das fake news, por exemplo, né? Que é um tema que assusta direita e esquerda. Então, me parece que a gente está jogando agora o holofote para o Tribunal Superior Eleitoral, né? A gente vai começar a acompanhar mais de perto, Uribe, para entender o que será feito diante de um cenário já dado de que os ministros não se debruçaram com a devida profundidade no assunto. Demoraram, né? E aí a gente tem dois cenários. Ou veta tudo, e aí o Tribunal Superior Eleitoral é acusado de censurar as novas tecnologias, ou libera parcialmente, e aí vai ser uma enxurrada de ações no Tribunal Superior Eleitoral que eles não vão conseguir nem cuidar da eleição de direito com tanta ação. Então já ficou ruim, já está ruim, eles têm que avaliar agora o que é menos pior.